3, gravando. Olá, boa noite a todos. Motumbá, Colofé, abençoe a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os presentes. Falar que hoje o assunto de hoje, dessa reunião, né, fala sobre barco de iniciação de mãe e filho biológicos. Mãe e pai biológicos iniciando os filhos também, né? Tanto o pai e mãe no mesmo barco, sendo filho de outra pessoa, como o pai ou a mãe carnal iniciando o seu filho biológico. É isso, então, gente. Quer falar alguma coisa, Marcão? Não, só queria agradecer. Nós fazemos as nossas lives sempre que sou eu, Mota, Zezinho, e estamos sempre apresentando. E hoje nos deparamos com a mediadora, Suzane. Parabéns, obrigado. Ficou muito mais bonita a nossa live, pode ter certeza disso. Olha só. Obrigado pela sua presença. Segue aí. Vamos pela ordem. Eu quero crer que tem anotado a ordem, tem Átila. Anotei. Então, a primeira pessoa que chegou no grupo foi a mãe Sônia. Olha que bacana. Ela caiu e voltou novamente. Mãe Sônia, a senhora poderia ligar seu microfone? Isso. Sua bênção, mãe. Minha mãe abençoe. A bênção de todos. Axé. Tive tanto tempo fora, né? Hoje retorno com um tema muito bom. O que é que eu vou falar da minha vivência? Assim, o que eu aprendi, né? Que pai e mãe biológico não fazem filhos biológicos. O seu pai de santo, ele inicia os seus filhos, se for um Ogã, se for um Iaô, um Eked, para a sua mãe ou para o seu pai biológico. E que ambos também não deitam juntos na mesma camarinha. Sim. Certo? Não deitam juntos, deitam separados. Não vou dizer aqui o porquê, porque também nunca me disseram. E naquele tempo, né, a gente não tinha aquela total liberdade de estar perguntando por Congelou aqui para mim. Mãe Sônia? Oi? Não, agora voltou. É que deu uma congelada. Aí, como eu estava dizendo, antigamente era muito fechado e a gente não perguntava, ou mesmo que a gente perguntasse por que não pode, a resposta era porque não pode, e pronto, e aí ficava. E aí da gente que insistisse em querer saber. Porque ele dizia, já é o suficiente o que vocês já sabem. Aí o que eu tenho a falar é isso, sabe, mãe Suzana? O que foi passado. E até hoje, por aqui, se perfaz ainda dessa forma. Sabe? Mãe biológica, pai biológico não inicia os filhos, os próprios filhos. Sempre que inicia são os seus babalorixás. Entendi. Inicia para a sua mãe ou seu pai. A minha fala é curta e o que eu tenho de aprendizado é até aí. Tá ótimo, foi muito boa a sua colaboração. Eu gostaria de perguntar à senhora se a senhora autoriza a sua imagem, porque essa reunião ela vai para
o YouTube, ela vai para a Voz do Sagrado. Gostaria de saber se a senhora autoriza o uso da sua imagem. Autorizo essa, autorizo as próximas, as próximas, as próximas, as próximas. Se for preciso assinar o papel virtualmente, eu já estou assinando. Sem problema, mãe Suzana, sem problema. Tá bom, mãe, sua bênção. Muito obrigada pela participação. Me abençoe, a bênção. Axé. Bom, agora então vamos ao pai Átila, o Bai Niorietê, né? Para a fala dele. Pai Átila, você autoriza o uso da sua imagem, da sua fala na internet? Sempre, sim, irmã. Sim, é porque sim, vai para as sim. mídias sociais, né? Não tem problema, não. Pode usar. Tá bom, Essa então. família que está aí pode usar. Minha bênção a todos, né? É um tema bem Cortando aqui um interessante. pouco, pai Átila. Agora, meu pai, perdão. Mas, Nada. Suzana, eu fico tão alegre quando alguém chega para mim e faz assim: Sônia, eu lhe vi você em uma live. Sônia, eu lhe vi você em tal coisa. Ave Maria, aquilo me engrandece tanto, porque eu não que posso bom. autorizar com todo carinho. Axé, mãe. Muito obrigada. Então, Oba. Então, vamos lá. Marido e mulher. Concordo plenamente com a mãe Sônia. Não podem nem usar o mesmo roncó, rundeme, camarim, não pode. Tem que ser feito e usar pagodões, né, banheiros do templo separados, que é onde corre a água de um, não pode correr a água do outro. Assim me foi ensinado, e isso se fala por causa da sexualidade que une o casal, né? A troca de fluidos, de energia, gerou filhos, né? Então essa comunhão de energias não pode interferir na feitura das pessoas. Tem que ser um terceiro, um babalá, uma babalorixá, uma ialorixá, que vai fazer a cabeça do marido e a cabeça da mulher, né? Não pode, com certeza. Mãe e filho é muito necessário às vezes, principalmente quando o filho é menor. E na minha casa eu só recolho criança se estiver acompanhado da mãe ou do pai, né? Pai e filho, não tem problema. Mas colocou a esposa, colocou o contraponto, né? A energia passiva ou ativa, não pode. Isso está em vários odus, né? Tem muito odu que fala sobre isso, né? E ali está nascendo um vodum, um orixá, um inquis. Então, as energias estão fluindo com grande força, com muita intensidade, né? Então, quando você mistura duas energias e gera uma terceira pessoa, né? Houve uma mistura dessas energias. Então, elas têm que estar separadas. Nem a água que corre pode correr uma em cima da outra, em função disso tudo. Pai carnal ou mãe carnal iniciar filho. Também não pode, porque, mais uma vez, fala da energia, né? Se ele é fruto de um casamento onde misturou a energia de um homem com a mulher e nasceu essa pessoa, a mãe carnal pode ser madrinha, pode acompanhar, pode estar ali, porque nada melhor do que uma mãe para pedir por um filho, né? Mas tem que ter uma terceira energia, uma energia que vai somar a energia dele para poder fazer, né? Para poder harmonizar essa confusão de forças e energias que acontece num rondeme, num roncó, numa camarinha, né? Há um desequilíbrio energético muito grande e para uma camarinha, um roncó, um rondeme dar certo, precisa harmonizar essas energias. Então, essa interferência de filho e mãe não pode, né? Um não pode iniciar outro, nem EQED, nem OGAN, nada disso.
Tem que sempre ser um terceiro. Se a santa da mãe suspende uma filha EQED, ela vai ter que ser confirmada por um terceiro. Se a santa da mãe ou do pai suspende um OGAN, ele vai ter que ser confirmado por terceiro, né? Vai estar ali presente o Vodum, o Orixá, o Inquis, mas é um terceiro que vai confirmar, que vai fazer os atos sagrados, né? Isso também está em vários Odus, está em Obarameji, em Oxemei, onde nasceu o Candomblé, né? Ossamei, onde nasceu a espiritualidade, né? Ossamei fala muito, do 99, fala muito do caos, do choque de energias, né? Do choque entre essas energias que descendem de outras. E, na verdade, ainda tem a questão da ancestralidade, que vai ser muito importante nesse sentido, porque daqui a pouco um vai ser ancestral do outro. Então, a ligação vai além de ser carnal, vai ser espiritual. Então, eles precisam estarem separados durante a feitura. Foi assim que aprendi, né? Foi assim que me ensinaram, é assim que eu pratico e, graças a Deus, tem dado certo até hoje. Eu acho que deu meu tempo, não deu? Não, ainda tem ainda. Tem uns 3 minutinhos ainda. Então, essa questão é muito importante, até como a mãe Sônia falou, porque no passado não havia explicação para nada. Se existisse, então ainda tomava um coió, como se diz, né, dentro das casas de santo. Esse fato de não haver a transmissão dos secretos, dos segredos, a grande culpa foi justamente de não ter uma ferramenta como essa, onde sacerdotes, sacerdotisas, ogãs, EQED podem trocar informações de uma maneira direta, né? Então, aquilo ficava entre poucas pessoas e era corrigido dessa maneira. Se faz dessa maneira e pronto, acabou, né? Então, você, quando vai estudar Odu, você começa a entender o porquê disso tudo, né? Eu já vi algumas aberrações, tipo o marido fazer o esposo, né? Ou então o marido ter caso com o esposo, umas coisas assim que vão totalmente contra tudo que se aprende de regra da religiosidade, né? E isso é uma coisa que traz uma certa nuvem ruim sobre a nossa religião. Então, vamos respeitar os segredos, os secretos, como nos foi ensinado, mesmo que não foi explicado o porquê, porque tudo que eu procurei até hoje, que me disseram, faça assim, porque assim tem que ser feito, no final a gente encontra um fundamento e encontra uma razão. Tudo que eu pesquisei até hoje, eu consegui encontrar um fundamento, uma razão. Então, meu respeito da mãe Sônia, meu respeito a todos os irmãos aí, a mãe Suzane, a mãe Cristina, que tem um sorriso lindo, né? Mas eu acho que é por aí. E ótima verborragia, meu peixe gigante Xangu, que Xangô sempre lhe agracie com essa fala tão bonita, esse ofodara, né? Essa força no falar. Ah? Ele fala muito bem. Então, vamos. Agora eu quero pedir ao nosso pejigã Marcos Vinícius que ele fale um pouco sobre o tema para as pessoas que não sabem ainda. Pai Edson, que chegou, sua bênção, Pai Edson. Colofé. Meu padrinho Edson, tá aí? Tá, chegou. Ai, tá no quietinho ali. Calofé, Loron, Calofé, tudo de bom para vocês? Tudo bom. Edson. Fala aí, meu querido. Só para repassar a nossa reunião de hoje, ela repousa sobre o seguinte assunto: barco de iniciação de mãe e filhos biológicos, mãe e pai biológico iniciando filhos. Tá? Esse tema
Né, já tivemos o comentário da Yalorixá Sônia Santos, agora o do Abalorixá Átila também, tá? E estamos seguindo a nossa reunião respaldado nesse assunto. Evidentemente que todos nós já estamos até acostumados, que hoje a nossa reunião só está o pessoal que está mais acostumado a participar. Não existe réplica, não existe questionamento, as opiniões são postas no grupo e todas elas são respeitadas, né? Porque cada um tem a sua opinião e entendemos que a fonte primária de cada um tem que ser respeitada ainda mais, né? Nós vamos absorver esse conhecimento, absorver as argumentações e vamos oferecer as nossas, né? Só assim nós vamos somar, não estamos aqui para questionar e nem querer aquilatar o conhecimento de qualquer pessoa, até porque nós não temos professores. A Voz do Sagrado prima pela reunião de irmãos e todos os alunos no mesmo nível, né? Que nós somos ligados através da amizade e do respeito que nós nutrimos um pelos outros. Vai daí, Suzane. Obrigada, só me dê um segundo. Marquinho, a mãe Sônia aí, ela é EQED. Se eu não me engano, eu acho que ela é filha carnal de mãe Cristina ou é EQED dela lá. Eu acho que é mais ou menos por aí. Entendeu? Mãe Sônia. Eu e mãe Cristina somos militantes daqui da cidade de Candeias. Me dá a sua imagem. Muito amiga. A filha dela, Cardal, é Clara. Eu sou EQED. E ela que é Yalorixá. Tá. A mãe Cristina é sua Yalorixá, é isso? Não, mãe Cristina é Yalorixá. Eu sou EQED. Meu pai de santo não é daqui. Sim, senhora. A sua bênção também é EQED, Sônia. Mãe Oiá, abençoe. Sua bênção, meu pai. Tá, tudo de bom para a senhora. Me perdoe, mas foi só a confusão minha, porque eu não vi aqui e acabei chamando a de Yalorixá. Quero crer que a tenha homenageado, chamando de Yalorixá, e a senhora, com seu comportamento, homenageia, como é que é de todas as Yalorixás também presentes na nossa reunião. Quer dizer, a homenagem é mútua, né? Obrigado agora, aí pela sua presença. Marcão, obrigado, Perdigão. Vai. Eu chamar agora Perdigão, Marcos Vinícius. Agora quem vai falar é a mãe Cristina, nossa amada e querida mãe Cristina de Oiá, porque Oiá reina aqui, né? Oiá reina na Voz do Sagrado. Mas o senhor já gosta de me colocar nesse samba, né? Isso é samba. Olha, eu vou pegar o gancho de todos os dois que falaram primeiro, porque no começo, né? A boa mãe Cristina, mas o dia que a gente não escuta a sua voz, a gente fica triste. Concordo com o Mota. Concordo também. Mas olha, porque meu celular, ele, de vez em quando, ele dá o clique, né? Ele acaba a carga rápido. Então, o que acontece? Veja bem, eu, da idade que eu tenho, né, convivendo no axé, sendo do axé, então sempre ouvi dos antigos, das Yalorixá e tudo, que não pode ser junto à obrigação de, vamos supor, esposa e esposa no mesmo roncó. Tinha casas que antigamente tinha até escrito assim, lado macho, lado fêmea, não sei hoje, né? Porque hoje a gente não vê mais isso, mas era desse jeito. E também a própria mãe carnal e o pai carnal não pode raspar, né, o ori, não pode fazer os complementos dos filhos que colocou no mundo, os filhos biológicos. Quem tem que fazer, vamos supor que o meu pai de santo ou minha mãe de santo, né, ele pode realmente fazer como é que diz? A iniciação. A iniciação junto com outro, ou outra de outro terreiro, como seja, e eu posso apreciar
ficar apreciando, dar aquela colaboração, vamos supor, de pegar uma moíla, uma coisa, entregar na mão, mas não eu colocar minha mão, né, no ori de meus filhos. É muito importante isso, porque essa hierarquia já vem de longas datas, desde o começo das primeiras roças, os primeiros terreiros. E como a Equede Sônia falou, porque é verdade, de primeiro nós não tínhamos muita liberdade para perguntar, eu mesmo bem pouco, eu não sei muita coisa, porque quando eu via outras pessoas, como tem aquela mensagem, né? Quem vê a baba do seu vizinho arder, a sua é bota de molho. E como eu não sou muito certa, então, para não escutar, às vezes, uma resposta mal respondida e respeitar os demais, então eu preferi não ficar perguntando. Que até os orixás, né? Como até hoje, ele sendo o rei, sendo o patrono das nossas vidas, do nosso anterior, ele não tem muita liberdade nem para falar, né? Só quando tem bastante anos de iniciado, de consagrado, de obrigação todas no local, né? No tempo certo, para que eles possam falar pouquinho, muito pouquinho, alguma coisa, né? Porque não tem essa liberdade. Uma coisa que eu acho muito estranho, essa coisa, que antigamente todos os orixás louvavam, se ajoelhavam, era aquela mistura que hoje, como eu vejo assim, sobre a separação, né? Separação de tal nação, essa coisa, e eu fui criada, envolvida nas nações tudo misturado, porque eu já vi Ogum louvar, já vi Ançã louvar, todos esses orixás falar do jeito que podia ser. Depois de uns anos, é que eu vi essa mudança, que o orixá não pode falar essa coisa toda, né? Não misturando uma coisa com outra, que a pergunta é saber sobre iniciação. Então, a minha fala é a mesma da Equede Sônia e do pai, que agora eu não vou saber falar o nome. Pai Átila. Então, eu concordo plenamente com toda a resposta que eles deram, principalmente do pai Átila, porque ele explicou bem, assim, explicado, não é dizendo que, Soninha, não é dizendo que você não explicou bem, não. É porque a gente tem que falar o que sabe, né? Então, a explicação dele realmente é verdadeira. Isso nunca foi concedido pelo axé para ter essa mistura. Hoje até tem alguns lugares, alguns terreiros, que já vem fazendo essa mistura, mas não que a hierarquia do candomblé, né? Candomblé brasileiro, do axé, né? Que eles são muito exigentes e sempre essa doutrina nunca existiu do pai raspar o filho, a mãe raspar o filho, até os orixás podem suspender, como alguém, como Equede, mas quem tem que fazer é outras pessoas que tem que fazer, né? E também o marido e a mulher também dormir no mesmo roncó, não, tem que ser em lugares separados, pode ser até no mesmo terreiro, mas tem que ser separado, que um não escute nem o gemido do outro. Isso sempre foi a hierarquia do orixá, e eu concordo plenamente, porque essa energia, como o pai Átila falou, é isso aí mesmo, né? Essa é o certo mesmo, e do começo mesmo, quando nós não sabíamos falar que era orixá, encantado, enquice, nação. Então, é assim que começou e é assim que continua, né? Não devemos deixar o antepassado para trás, não. Nossa raiz, nós não podemos esquecer. Só que agora, né, com a evolução, nós nem sabemos mais o que dizer sobre o de hoje. Mas o de ontem ainda é consagrado. E olha, uma boa noite, a bênção. Eu já passei demais do limite, né? Passou nada, mãe. Ainda tem ainda. Tem o que mesmo? Olha, outra coisa eu achei gostoso Mãe Suzana, a senhora que vem de negócio de planta, de pai Átila falar sobre plantas, isso é uma coisa que eu amo, viu? Se morasse perto, por Deus do céu, como eu ia lá ver, para ver qual era a árvore que eu ia comprar, viu? Que bom.
Tá bom, então, mãe. E pai Marcos, o senhor foi 10 na sua explicação, na sua entrevista do seu livro, viu? Eu não pude entrar, porque eu não sei muito manusear com a internet, não. É somente até aí que eu sei. Daí para frente, não sei. Vou dar para a senhora. Fiquei achando o senhor importante, viu? O senhor sabe falar bem, bem que eu vi que o senhor é de Xangô mesmo. O Xangô é assim, tem esse atrativo. Eu vou mandar para a senhora. O site lá, pai, eu vou mandar lá para a senhora a entrevista, tá? É o meeting que no seu privado. Tá ok. Uma boa noite para todos e a benção. Eu estou aqui assistindo. Pode dar mãe, eu perguntei à mãe Cristina se ela autoriza a imagem. Menina. Você autoriza a sua imagem para divulgar nas redes sociais? Por mim, pode divulgar, Ave Maria. Oxe, eu não sou assim, como é que diz, vaidosa, não. Mas já que tem que divulgar, por que não? Qual é o problema? Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada, benção, mãe Cristina. Obrigada pela participação da senhora. Tá Axé. Agora tem o pai Edson. Não, mas pera, mãe Suzane. Ô, mãe Cristina, deixa eu falar uma coisa, pessoal. Eu estou calado aqui o tempo todo, mas eu estou verificando umas coisas. Não, eu tinha que falar para a senhora o seguinte: a última pessoa que chamou ela de mãe Suzana ficou 7 dias sem dormir, que essa mulher é bom no pó, viu? Aí chamaram ela de mãe Suzana, ela arrepia todinha lá. É Suzane, senão ela bate na gente. Ô, meu pai! Olha, mas desculpa. A senhora não bateu, eu bato só nele. Falei ele que fica me chamando de Suzana. É Suzane. Suzane. Tá bom, mãe? Tá bom. Esse pai Zezinho, ele é demais. Então, agora vamos chamar o nosso querido pai Edson. O senhor quer falar, pai Edson, um pouquinho sobre o tema de hoje? Fala de pai e mãe biológicos iniciando filhos carnais ou que participem do mesmo barco de iniciação. Não, meu amor, não vou falar nada disso, não. Deixa eu quieto. Deixa quieto? Deixa eu quieto. Tá bom? Tá bom, um beijo pai. no coração de todos. Obrigado pela presença. Agora quem vai falar? Somos nós. Dá uma voz para... Agora é Mota. Pai Mota. Eu sou o último. Marquinho e Zezinho. Então deixa eu falar. Já que você quer falar, eu vou falar, então. Fala assim. Me deixaram na berlinda outro dia. Primeiro, já dei boa noite a todos, né, meu Colofé? Mais uma vez, que a benção, como diz o meu irmão lá, falou muito bem falado lá na voz de sagrado, né? A benção é para quem pede, não é para quem dá, né? Então, eu peço a benção de todos, gostaria muito de ser abençoado, de antemão já deixo a benção de meu pai Jagum a todos. Então, isso é um assunto complexo? Entre aspas, porque, como eu sempre digo, Mota, fecha o teu microfone, Mota. Tá dando um retorno. Fecha lá, mãe. A senhora que abriu a coisa, dá para fechar. A senhora consegue fechar o microfone dele. Então, como foi falado, é a tradição, né, do candomblé, como eu sempre falo aqui, para mim, candomblé é 100%, eu vou botar mais, é 110% brasileiro, não existe candomblé em África. Então, o candomblé é nosso. Isso aqui, quando falasse, tem alguma coisa que é brasileiro, pelo menos o candomblé tem, né? Porque raça nós não temos, nós somos raça misturada, então nós não temos uma raça pura, mas o candomblé é nosso. Ninguém vai tirar isso, né? E eu disse um dia desse aí que eu sigo aquilo que os velhos deixaram, até porque a gente não tem muito que modificar nada lá de trás, até porque a gente não conhecia muita coisa e muita coisa foi enterrada, muita coisa foi para o túmulo com eles, porque eles não passavam naquela época, como muito bem disse a mãe Cristina, e aí que é de Sônia, naquela época ninguém falava com ninguém, né? Ninguém dizia com ninguém, ao contrário de hoje, que o neófito já chega na mesa de vocês, já sabendo até
qual o Exu que eles vão assentar, o nome do Exu deles e tudo. Então, mas quanto a fazer filho, mãe fazer filho, era a tradição na época que se não já tá fazia. no ar, Mas nós já. temos aí algumas Desde pessoas, 8h30. alguns pais de santos, Mas tá eu mesmo rolando conheço ainda, uns tá 2 rolando. aí que fizeram os próprios filhos e estão muito bem, obrigado. Né? Quanto recolher a família, aqui em casa, eu sempre, se vocês pegar todas as minhas gravações, eu sempre cito aqui em casa como o meu Valeu, norte, obrigado. né? Eu não fui lá Eu colocar não cito a casa de ninguém, até porque ninguém tem que se meter na casa de ninguém, isso é que eu acho. Então eu eu cito abri aqui em aqui casa. para Aqui em casa, gravação quando entra um Ogã, que e deu pau no Meet, entendeu? Aí marido eu de tive uma que configurar vodunce, o Meet. essa Acabei me vodunce, ela vai enrolando lavar e um banheiro, ela esqueci. vai varrer um Ainda quintal, ela agora eu não levantei, entra porque eu na tinha cozinha, prometido que eu ia o botar que o ela link lá, né? faz Pra quem é quisesse totalmente assistir. separada da liturgia do nosso candomblé aqui. Não é proibido, até porque aqui em casa, quem confirma cargo, seja de Ogã e de Eked, é a Senhora Suprema Iemanjá Sabá. Essa é a Suprema para a gente. Então, ela que confirma Ogã, confirma Eked. A Socorro até começa a fazer, mas ela não deixa porque ela diz que é o seguinte, é filho e pai dela. Se ela escolheu, é dela. Entendeu? Então, ela que confirma. Quanto a vodunces, né, ou rodante, como queira chamar, aí a parte é da Socorro. Quando há 2 rodantes, 2 vodunce na casa, a Socorro sempre escolhe, não é recolhido ao mesmo tempo, é em tempos diferentes, datas diferentes. Como disse mãe Cristina, não pode ouvir nenhum gemido, então, como não vai ouvir nenhum gemido, foi muito legal eu rir disso. Como não vai ouvir o gemido, eles são recolhidos em datas diferentes. Não é que não faça, só que a Socorro dá para um filho mais velho, ou então escolhe uma pessoa mais velha para fazer aquele santo, ela assessorando. Ela vai participar da obrigação, mas ela não vai ser a mãe de santo. Isso já aconteceu aqui. Ela não vai ser a mãe de santo daquela criança, daquela criatura que está ali. Entendeu? Apesar dela ser feita no axé, vai ser filha da casa, filho da casa, mas ela não vai ser a mãe, porque, como diz o ditado, tornou-se irmão. E a gente. Isso é uma tradição de candomblé. Agora, quanto recolher mãe e filho, né? Aqui já houve o primeiro barco dela aqui, a filha foi dofona, é a dofona do primeiro barco, e a mãe era a fomutinha do primeiro barco. Por coincidência, a dofona é de Iemanjá, e a fomutinha é de Onira. Né? Sorria, mãe. Pode sorrir. Mas foram recolhidas no mesmo barco. Não houve nenhum empecilho, as duas estão muito bem, obrigado. Entendeu? Cada um na sua vida. Aqui em casa, na verdade, Socorro, os filhos de Santo da Socorro que não quer trabalhar é o vagabundo que não quer. Eu cito pelo meu filho, Carnal. Ele não quer trabalhar, porque senão estaria trabalhando. Então, o axé aqui é bom para todos. Né? Então, eu não vejo empecilho nenhum nesse sentido. Agora, quanto a recolher, ela tem um filho dela, né, que, por um acaso, não é de Omolu, né, que nem eu queria, mas é de Xangô, mas não foi feito ainda. Não sei como é que vai ser o futuro disso aí, mas ela talvez não ponha a mão, talvez Iemanjá entra nesse circuito, não sei como é que vai ser, isso é uma coisa mais lá para frente, até porque ele não quer ser feito agora e o santo também não está cobrando para ser feito agora. É isso que eu tenho a falar. Então, a experiência que nós temos na nossa casa aqui é mãe e filha no mesmo barco, não houve nenhum problema, não tem nenhum problema. Mas quando foi, ela teve uma menina aqui que também é de Inhaçã, também de Onira, que ela deu obrigação de 7, entendeu? Deu obrigação de 7, não sei se de 14, eu não lembro se essa menina deu de 14 aqui, porque eu tomei a Daribua já. Mas o marido dela, que é de Jagum, foi feito aqui na casa.
entendeu? Foi feito aqui na casa. E é filho da Runsó da casa. Ele não foi feito pela Socorro, devido à obrigação que ela deu na menina, e ela achou por bem que não. Quanto ganha EQED aqui em casa, não passa no Ariaxé. Eles não entram. Aqui não é feito. Lá dentro, só quem cai cabelo. Entendeu? O coração, o útero da mãe de santo aqui é só para quem cai cabelo. Quem não cai cabelo não tem que passar lá por dentro. E isso é a norma da nossa casa aqui. E é isso que eu tinha que falar. Entendeu? Espero que eu fui bem explícito. Eu acho que o meu tempo já deu. Né, mãe Suzane? E cada casa tem a sua liturgia, cada casa tem sua diretriz, cada casa tem a sua forma de fazer, né? E a gente não está aqui para adentrar a casa de ninguém. Quando eu cito, a gente cita sempre a nossa casa, o nosso, que é aquilo que a gente vive, né? E foi um prazer muito grande estar com vocês de novo por aqui. Tá bom? Bom, muito obrigada, pai Colofé. Foi muito bem explicado, sim. Valeu, pai. Vou atualizar lá. Agora vamos ao nosso querido Perdigão Marcos Vinícius. Valeu, pai. Quem chegou agora, quando foi Mota, inclusive sobre esse assunto, eu tenho muitas limitações, tendo em vista, né, o assunto propriamente dito de iniciação, essas coisas todas. Eu entendo que não existe olhos melhores para uma pessoa do que da sua mãe. Não existe mão melhor para uma pessoa do que a da sua mãe. Não existe proteção maior do que a da sua mãe. Porém, existem regras, né? E cada casa tem a sua regra e nós temos que respeitar. Não é questão de estar certo e estar errado. É a questão de fazer ou não fazer. No que tange a questão de marido e mulher, eu acho que é um interdito aqui no nosso candomblé, no nosso Brasil, eu quero crer que seja interdito em todas as casas, não sei, quero crer que seja. A não ser que seja Ogã e Vodunce, né? EQED e Vodunce, acha porque existe uma diferença litúrgica em algumas casas. Mas entrar e me aprofundar nesse assunto, eu talvez não poderia tanto, né? Tendo em vista que nós temos várias casas com vários procedimentos distintos. Só entendo que na parte de homem e mulher, eu concordo plenamente com a Cristina e com a Átila. É impossível essa questão, tendo em vista a comunicação sexual do casal, né? Se há uma comunicação sexual, não pode haver a comunicação litúrgica. Eu não estou falando espiritual, eu estou falando litúrgica, no que tange as questões litúrgicas, né? Até porque um marido e mulher, o amor de um marido para uma mulher, pode até, pelo menos na minha visão, pode correr o risco em ser transformado de um amor de irmão para irmã. E ninguém quer isso, né? O amor de um marido, de um homem para uma mulher, enquanto casados, ele é diferente do amor fraternal, é diferente do amor de uma mãe para um filho, de um pai para uma filha, né? E o zelador, com certeza absoluta, aquele que realmente está imbuído, e quero crer que aqui não tenhamos exceções, ele vai querer manter isso, vai querer manter uma família unida, né? E o amor de um homem e de uma mulher, ele tem que ser mantido. E a partir do momento que eles, isso na minha visão, e a partir do momento que eles passam a integrar uma mesma realidade litúrgica, eu não estou falando mesma realidade religiosa, estou falando tão somente litúrgica, ou seja, procedimentos no mesmo espaço e numa mesma realidade, isso pode acabar transformando-os em irmãos. Aí o relacionamento de marido e mulher passa a falir, vira a falir.
Eu ouvi isso em algum lugar de alguém que eu amo de paixão, que não está mais por aqui. E procuro seguir isso. Agora, com relação a mãe, filho, ainda que se respeite, que se entregue para outra pessoa, os olhos da mãe nunca devem se desviar do filho, em circunstância alguma, ainda que os procedimentos possam ser realizados por outro sacerdote, sob os olhares da mãe. Não existe autoridade maior do que a de uma mãe. Eu quero crer que, me perdoe, aqui eu não quero ser ofensivo, mas eu sou pai. Eu acho que a maior autoridade é a da mãe, né? Por entender a mulher como a maior autoridade e com traços de divino, né? Traços de sagrado, normalmente na nossa religião. Nós não podemos abrir mão disso. Se a gente mexe para um lado, mexe para o outro, somos homens. Né? Tá aqui, ó, eu, Zezinho, Mota, Átila, e estamos cercados por senhoras e a todo momento estamos nos curvando diante das senhoras. Então, dos olhos da mãe não pode surtir pecado. Agora, entre marido e mulher, a separação é imperativo. É imperativo que se faça, sob pena de transformar, na minha visão, eu não sou preposto de nada, é tão somente a minha opinião, transformar essas pessoas em irmãos. E, a partir da transformação deles em irmãos, modificar a relação amorosa, que era até então marital, para fraternal. Isso não faz bem para a família, e se não faz bem para a família, não faz bem para o mundo. Se não faz bem para o mundo, não faz bem para Deus. O nome de Deus, nós temos os nossos, mas não podemos deixar de respeitar os dos outros. Né? Então, eu concordo com mãe Cristina, com o pai Átila, com mãe Sônia, Zezinho, meu irmão. Por quê? É muito delicado, é um momento muito, mas muito delicado. É preferível ter uma pessoa de extrema confiança ao seu lado, que possa executar, pôr em prática as questões litúrgicas, dentro dos dogmas da casa, evidentemente, sem qualquer devaneio, e ficar todo mundo tranquilo. Mas se tem a mãe ali, eu acho, eu tão somente acho, não estou com as minhas palavras autorizando, nem desautorizando, nem induzindo, apenas dando a minha opinião. Acho que pode ter. Agora, entre marido e mulher, eu aprendi que não. Sigo com esse ensinamento. Quero crer que quem me ensinou era bastante rigorosa. Deve ter sido e sabia o que estava algum fazendo. Tanto é que eu estou aqui. É porque mudou os administradores também. Há 33 anos casado. Deve ter sido alguém. E minha esposa é uma nós estamos aqui nesse bate-papo que a outra, gente tem todas as quintas-feiras através de vídeo. Sala de vídeo. Estamos aí, estamos vivendo. Hoje nós estamos falando sobre iniciação, o respeito, esses hiatos, vamos dizer, esses hiatos dentro da própria casa. Sacerdote e entendeu? Mãe, pai, esse assunto que foi trazido hoje, a voga, ele se enquadra perfeitamente no que eu sou. Eu sou Gama, minha esposa quer ser mais prática. De uma realidade, ela adulta a realidade, sem comunicação litúrgica. Para que na casa tenhamos nossas funções, desenvolvamos nossas funções, porém, sem sermos unidos pelo procedimento litúrgico. Assim, não somos irmãos. Ainda que nos dobremos diante dos sagrados, de todos os sagrados, mas cada um que sou cada um. Quero crer que eu tenho me feito entender. Não vai aqui qualquer crítica a qualquer pessoa. Como o Mota fala, o Zezinho, e agora eu vou imitá-lo, eu estou falando da minha realidade, daquilo que eu presenciei, daquilo que eu testemunhei, daquilo que eu vivi e daquilo que eu pretendo continuar vivendo. Né?
aquela fonte primária que a gente mata a rede de saudade, né? Aquele apotinho, banquinho, e tem um montão de nome para ele, mas é o banquinho. E foi ali que eu aprendi e procuro levar isso dessa nossa faculdade, que é o Candomblé, que nós nunca vamos estar formados. Tá? A benção de todos, obrigado aí pelo tempo dispensado. Com a fé. Com a fé, obrigada pela participação. Agora vamos ao nosso querido Pai Mônica. O presidente. Presidente, que mais um integrante dessa voz do sagrado maravilhosa. Estamos juntos sempre. Bom, esse tema ele é interessante, muito interessante, ao meu ver, mas eu vou iniciar falando dos costumes antigos. Aliás, não sou tão antigo assim, né? Não, Marquinhos, não. Eu fiz santo em 1976, né? 4 anos antes eu me iniciei, eu adentrei o candomblé para conhecer o candomblé e me apaixonei. Só que eu fui pela dor, né? Mas isso não vem ao caso. Eu vou falar dessa parte anterior, que aí eu sou obrigado a comungar com a mãe Cristina, com a Átila, né? Com a mãe Sônia, sobre alguns aspectos. Antigamente muito se falava, né? Que uma casa de santo não fazia, mãe não fazia filho, que o sangue não cortava o próprio sangue. E isso por outras etapas também. A questão marido e mulher também era um ponto que quem fazia o marido ou a mulher não fazia o outro, e assim sucessivamente, né? E essa coisa foi se arrastando ao longo dos tempos, né? Mas aí depois a gente começa a se deparar com outras realidades, né? Eu acho que a gente tem que sustentar aquilo que o nosso axé prega, aquilo que o nosso axé nos ensina, aquilo que o nosso axé nos faz acreditar, né? E aquilo ali se torna a nossa fé. Então é uma coisa muito legal, né? Você dar continuidade àquilo que aprendeu. Então eu não vou dizer o que é verdade ou o que é mito, mas vou começar dizendo que todos nós já somos irmãos em Cristo, né? Então tem algumas coisas que são às vezes colocadas para a gente que não sei bem se é uma verdade ou se é mito, né? Tendo em vista que se olharmos aqui já somos irmãos, né? E quando entramos para uma casa de culto de matriz africana, vamos nos tornar irmãos. Se somos irmãos em Cristo, a minha pergunta seria por que não podemos ser irmãos em Orixá? Então, por isso que eu estou dizendo, tem coisas que você para analisar e te deixa num beco, sem saída, porque você se acredita numa coisa, desacredita na outra. E por aí vai. Antigamente muito se falava, eu não vou falar nem muito de marido e mulher não, porque o tema nem é esse, mas muito se falava o seguinte, aonde você recolhia um casal, né? Porque isso sempre foi dito dentro das casas dos meus mais velhos, quando eu era ainda abiã, não era nem suspenso, né? Essas coisas que se colocam a nível de Ogã, se colocava muito o seguinte, o Vodum, Orixá ou Enquice é família. Então a pergunta era, por que a família não pode estar dentro da mesma comunidade?
né? Então, tudo isso era questionável né, por muitas pessoas. E aí se dizia, né, que, como o pai Átila falou, a comieira que deita um não deita o outro, a navalha que foi na cabeça de um não vai na cabeça do outro, e uma série de coisas que acontecem na questão marido e mulher. Mas vamos escorregar e vamos voltar lá para mãe e filho. Concordo com o meu irmão Marquinhos, que acho que ninguém melhor do que a mãe para querer, né, o bem do seu filho. Eu acredito que toda família, quando o seu filho se recolhe para fazer santo, alguma coisa, deveria estar dentro da casa de candomblé, mesmo que não participe, né, de Oroz lá dentro, por não ter que participar, mas deveria estar lá, porque santo é família. E o santo, com certeza, vai gostar de ver a família reunida, né, em torno daquilo. Para isso, eu costumo dizer que quando a gente alimenta nosso sagrado, né, não deixamos de forma alguma a família desse sagrado de pé. Ou seja, a gente cultua nossos essais, a gente cultua os egunguns daquela divindade, né, esses ancestrais. Cultuamos aquele carrego. O Jeje tem uma coisa assim que não é igual do Queto, né? De Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo. A gente não tem essa montoeira de santo assentado, mas temos essa cultura de reverenciar. É como você se sentar à mesa para comer e olhar e tem um filho seu com fome. Então, você fica triste com isso. Então, a gente caminha por esse, né? Pelo menos dentro da minha comunidade é assim. E o fato de mãe e filha estar recolhido no mesmo barco, lá se chegar vai ser recolhido. Agora, os processos iniciatórios é que vão ter outro caminho, né? Mas é família, a família está junto. A família está junto e não vemos nenhum problema de mãe e filho estar no mesmo barco. Embora os processos, né, os ritos vão ocorrer de uma forma que se manda a regra e a hierarquia, né? Quanto a mãe iniciar filho, hoje esses valores antigos não funcionam mais, porque a gente vê por aí que muita gente está iniciando seu filho carnal, a própria mãe ou o próprio pai, né? Antes pegava lá, chamava seu zelador para confirmar, para iniciar aquele filho carnal para a casa de santo. Hoje, e aí vem a coisa, por que a mãe não pode fazer? Quem gosta mais do filho que a mãe? Então, essas histórias. Então, é muito difícil se dizer que aqui está errado, aqui que está certo, ou aqui que está errado e lá que está certo. Eu acredito que o certo é cada um dar seguimento na sua comunidade de acordo com o seu orientador espiritual, de acordo com o seu axé. Porque eu entendo particularmente isso meu. Eu entendo que você só erra quando você tem conhecimento que está errando. Então você pode ser punido, né? Enquanto você erra sem saber que aquilo é um erro, o santo vai te aliviar, entendeu? Não vai te punir porque você não sabe que está cometendo um erro.
A partir, por exemplo, eu cometi um erro, aí me vem Pai Átila e diz assim, não, Mota, não faz isso, porque isso assim, assim, assim. Se eu der continuidade, e eu já tive aquela explicação, aí o santo vai entender que eu estou errando, que eu estou cometendo um grave erro, porque esse ensinamento já me foi passado. Então é isso, eu acho que não se cada um seguir a orientação do seu axé, do seu orientador espiritual, né? E até do seu sagrado, porque muitas das vezes o sagrado chega e diz, faz assim. Então, vamos lá, porque o sagrado sabe o que diz, a gente não sabe o que faz. Eu acho que esse é o caminho, entendeu? Mas comungo com todos. Antigamente era assim, mãe não fazia filho, marido era feito por outra pessoa, né, para não se criar. E mesmo sendo feito por outra pessoa, não se deitava debaixo da mesma comieira, né, não se usava os mesmos elementos que ia na cabeça do marido, na cabeça da mulher. Hoje o candomblé mudou muito, já é outra história. E a gente vai dando seguimento à nossa comunidade de terreiro da forma como aprendeu, de que nos foi ensinado, porque para a gente o que nos foi ensinado é que é o nosso certo. Beijão a todos, Colofé, uma boa noite. Colofé, obrigado, pai. Pai Mota, Colofé. E agora nós recebemos aqui a mãe Cristiane, é isso? Elienay, ele mandou mensagem dizendo que não vai poder falar, ele está a caminho do Cue, então ele pediu para o professor estar de espectador. Ah, ok. Aqui, ó. Meus respeitos a todos, hoje vou só ouvir. Então, a mãe Cristiane. Olá. Olá, boa noite, sou eu? Boa noite, é a senhora mesmo, aqui. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Calafé a todos. Entrei de gaiato, que eu estou no trabalho, aí eu falei assim, eu recebi uma informação, falei assim, vou ver o que é. Aí eu entrei na reunião. Mas eu acredito também que, assim, quando eu fui iniciada, assim, aonde eu fui iniciada, eu também tenho essa proposta. Que mãe não inicia filho, marido não é iniciado junto com a esposa, e eu acredito nisso, eu sigo isso. Assim, eu não tenho muita coisa a acrescentar, não. Eu concordo com essa premissa. Entendi. Tá bom, então. Eu vou aproveitar para perguntar se a senhora autoriza o uso da sua imagem, porque nós estamos divulgando em redes sociais essa nossa reunião aqui. Sem problema, sem problema. Tá autorizado? Autorizado. Tá bom, Colofé, então. Bom, então agora o Elienay está a caminho de casa, do Hotel William está em função. E faltou eu falar, né? Mas aí eu vou perguntar à senhora, a senhora autoriza a sua imagem na rede social? Eu vou pensar, depois eu respondo. É claro que eu autorizo, mas essa e todas as outras lives, reuniões, desculpa. Então, eu sou Yalorixá, como vocês sabem, né? Eu sou filha de um babalorixá, de um tata de Inquice, né? Mãe, vou pedir a Cristiane que feche o microfone, que tá dando. Isso, sim. Melhorou. Eu sou, como vocês sabem, eu sou filha de um tata de Inquice, antigo, né, já falecido. E quando meu pai me conheceu, eu já era Yalorixá, né? Que nós nos conhecemos já tarde. E ele falava a mesma coisa. Eu tive que fazer algumas coisas e ele falou que não colocava a mão em mim, não. Que teria que ter alguém na casa para fazer, mas, na verdade, ele que fez tudo. Ele só intitulou uma pessoa, mas, na verdade, foi um ebó, foi uma coisa assim, nada... Mas ele lá também, o
não colocava a mão na cabeça dos filhos, que ele teve 21, né? Em relação à iniciação, a mãe iniciar o filho biológico, eu também venho de uma família de santo, meu pai de santo não iniciava os próprios filhos, ele colocava alguém para poder fazer. Apesar de achar, eu como mãe, eu tenho 2 filhas, que o maior amor e o maior bem-querer, ninguém tem mais do que eu pelas minhas filhas, né? Mas a Bruna foi iniciada pela Iolorixá que ela escolheu, e a minha filha mais nova, Eked, foi confirmada por uma ebome da casa para o meu orixá Oiá. Né? Ela é Eked de Inhansã, porém foi preparada por outra pessoa, mas foi assim que foi feito. Em relação a casais, que acabou e entrou esse assunto dos casais, né? Que não estava em pauta, mas acabou se falando, que bem interessante. Eu tenho vários casais iniciados por mim na minha casa. Foi assim que eu aprendi com o meu babalorixá, né? É claro que são feitos em barcos separados, né? Orôs separados. Eu tenho mãe e filhas, pai e filhos também iniciados por mim. Tanto os filhos, mãe e filho, eu conheço vários barcos de várias casas de nome, de Ialorixás antigas, que iniciaram, tem barcos que tem mãe, filho, filha. Eu já vi barcos assim de ter 3 pessoas, de mãe e 2 filhos. Né? E todos estão bem, conheço, um é pai de santo, outro é mãe de santo. Os meus filhos que eu iniciei, pai e filho, mãe e filha, também, está tudo com saúde, prosperidade, todo mundo caminhando muito bem. Já fiz pessoas grávidas, né? Então, acaba que você tem que cuidar de algumas coisas, né? Fazer os orôs que tem que fazer. Querendo ou não, tá ali. É a gravidez, né? E os casais casados, todos que eu iniciei, e a Lorixá Bete de Oiá é minha filha de santo, Baba Lorixá José do Oxoguian é meu filho de santo, eles são casados há 35 anos, continuam casados, bem casados, felizes e apaixonados. O barracão deles ali é perto da Seropédica, perto do Dantocevi até. É Dantocevi, é o sítio dos orixás. Casada, bem casada e feliz. Na sala nós temos a Júlia de Oxum. Ela é casada, o marido dela é o Ivan, do Ogum. Eu iniciei, todos os 2 são meus filhos de santo. São casados, estão bem casados, estão há 12 ou 14 anos juntos, eu não lembro agora. Mas ela está aí na sala, que pode falar até. Eu tenho outros, o Bruno com a Camila, Bruno de Airá com Camila de Iemanjá, e todos permanecem casados, prósperos, inclusive o Bruno, eu iniciei ele, a filhinha dele, e agora a esposa dele está grávida, e quando o neném nascer, ela vai se buscar através do jogo se vai ser feita a iniciação ou não desse filho que está vindo, da Aira, que está vindo aí, que ele coloca em homenagem ao pai dele, Airá. Né? Então, assim, o meu pai de santo, ele iniciava casais, porque ele dizia o seguinte, por que não? Né? Eu, na verdade, eu sigo exatamente o que eu aprendi. Meu pai de santo, Luiz Flávio do Ogum, ele iniciava marido e mulher em barcos separados na casa, no axé. E barcos de mãe e filhos, ou pai e filhos também. E eu confesso aos senhores que eu nunca tive nenhum tipo de problema a respeito. Como eu falei, todos estão com saúde, prósperos, e depois que fizeram as obrigações, os caminhos se abriram, o Orixá deu caminho de prosperidade. É isso o que eu tenho a dizer.
contradizendo, né? Não sou contra a opinião. Eu sei que os antigos falavam como meu pai falava, né? Mas muitas das vezes, até às vezes, colocava alguém na frente ali da obrigação por causa das pessoas, né? Que poderiam falar ou desconsiderar, tá? É isso. Tão clara como a água. Estou colocando aqui a minha opinião da minha casa, do meu axé. Lá em casa também tem marido e mulher. Zezinho mesmo sabe, o Marcão tem mãe e filha. Ah, tem? Ah, tem, sim. Tem. É porque é uma família. Por que eu tenho que fazer? Eu não vou fazer. Ah, não. Eu não tenho quem possa agora fazer fulano. Não, eu mesmo quero. Uma zeladora de santo, ela acaba tendo problemas quando, por exemplo, o marido e a mulher, cada um vai para um lado. Santo é família, né? Já diz, santo é família. Uhum. Então, por que não pode iniciar a família? Temos que pensar nisso. Eu falei, desculpa, Paego, eu falei de casais héteros, mas eu tenho vários casais homossexuais, mulheres, a Renata de Oiá, a Renata de Oxum. Eu tenho vários casais homossexuais também, mulheres e homens, que continuam juntos, casados há bastante tempo, graças a Deus. Lá em casa, por enquanto, só tem hétero. Eu já tive um certo receio uma vez, né? Não vou citar o nome do casal, que eu fiquei com receio de fazer, porque eles não estavam bem. Eu falei, se eu fizer alguma coisa, vai culpar depois a Yalorixá. Então, eu não fiz. Depois, com o tempo, quando passou o tempo, eu vi que ficou tudo bem, permaneceram juntos, aí eu fui lá e fiz. Na hora ali, eu pensei e resolvi não fazer justamente para não ligarem um fato ao outro. Eles estavam estremecidos, né? Mas depois fiz e estão juntos até hoje, graças a Deus. Júlia. Júlia de Oxum. Lá em casa também está todo mundo bem. E vocês conhecem, né? Que um é o Ogã Mateus, e tem a mãe dele e tem a irmã dele, que agora foi suspensa EQED. Então estão todos lá na roça. Entendeu? Fora isso, nós temos marido e esposa, né? Que nós temos a Carla e temos o marido. Enfim, e vai tudo muito bem, obrigado. Agora a gente tenta manter aquela norma que a gente aprendeu dentro da nossa comunidade com os nossos orientadores, sim, né? Então, tiveram orôs, sim, separados, tiveram orôs específicos, né? Diferenciados. Isso aí. Existiu, aconteceu. Só que todo mundo na mesma família. De confirmação, olha só como é que a coisa é impressionante. Um assunto puxa o outro, né? Eu sou Ogã, minha mulher é uma vodúncia, uma mãe de santo, né? Do mesmo axé, por sinal. Do mesmo axé, e de confirmação e feitura nós temos a mesma idade. A diferença da gente é um mês. E ela, quando ela estava recolhida, já recolhida, até porque, ao contrário de muita gente, a Socorro passou recolhida há quase 45 dias. Né? E eu entrei na confirmação, junto no barco, meu irmão Cadê Chaguian, né? Marcos, né? É seu primo? É seu primo, né? O Marcão é seu primo, né, mãe Suzane? Marcão sim, senhor. Seu primo, ele foi confirmado junto comigo. Eu saí no dia 20 de setembro e a saída dela foi 18 de outubro. Mas, como eu disse, nós não... Ogã e EQED na nossa casa, né, que eu não fui confirmado aqui, eu fui confirmar na casa de Gaiacu Margarida, por Dona Elicinha, e ela é filha de santo de Gaiacu Margarida. Só que nós fomos recolhidos no mesmo chão, só que não no mesmo ambiente, porque Ogã não passa, vamos dizer assim, em Roncó, vamos lá. Ela não passa em Roncó, a gente fica recolhido em outra parte, a gente não deita no mesmo local, como diz a mãe Cristina, ela não escutava nem meu gemido, até porque ela só passava acordada segunda e sexta-feira. Fora disso, era o tempo todo virado. Quando não estava com a Iemanjá, estava com Herê.
Então, ela só sabia que era sexta-feira e segunda, porque disseram para ela que esses 2 dias o santo não pegava. E nós estamos muito bem, obrigado. Nós estamos há 30 anos juntos. Espero que ela me ature pelo menos mais uns 30, né? Porque agora comeu a carne, tem que comer o osso, né? Misericórdia. Né? Então, esse negócio que vocês falaram assim, em relação a não participa, mas ajuda a limpar o banheiro, não mexe no ebó, mas ajuda a fazer uma outra coisa, sem problema nenhum. É porque o respeito está acima de qualquer coisa, né? O respeito, e tem, como alguém falou, que eu não estou recordando agora, os antigos levaram muita coisa. Foi deram explicação, os porquês. Eu disse isso. O Pai Átila já falou alguma coisa relacionada ao Odu Ifá. Tudo bem, ele tem como argumentar através das escrituras. Então, ele leu e colocou aí, né, o conhecimento dele. Mas você vai para outras religiões, você vê lá também a família lá, marido, mulher, dentro da igreja católica, dentro dessas igrejas neopentecostais. Olha só, eu sugiro religião. Mãe, Agô, eu sugiro que, como a gente tem um tempinho ainda para terminar essa reunião, que os outros também possam dar opiniões dele. Deixa eu só te falar um minutinho, eu também acho. O Elienay está aqui, ele colocou o seguinte: se é bom para um, por que não seria bom para o outro? Melhor ser cuidado pela mesma mão, mesma casa, do que cada um em casas diferentes e ideologias religiosas diferentes, onde pode acabar causando problemas. Cristãos casam com irmãos de fé e da mesma igreja. É verdade. A gente passa perto de Tudo bem que nós temos as nossas particularidades. Boa aí, Agô, mãe Suzane, né? Sim. Olha bem, não é errado ser todos da família ser de um terreiro só, não. Sim. Pelo menos é o que eu vi no começo, né, da hierarquia dos orixás. Só que só tem essa diferenciado, né? Diferenciado é que, de qualquer jeito, a mãe e o pai podem estar juntos, dar toda aquela obrigação, todo aquele processo, né? E pode ser todos do mesmo terreiro. Diferença é que marido... É da mão, né? É a mão. É só a pessoa que vai fazer, mas pode ser todo do meu terreiro. Isso é muito importante, né? Então, mãe, cada um... Como eu falei, no meu entendimento e no que eu aprendi... Foi assim, eu mesma, com a mesma mão, fiz tanto marido quanto mulher. O que o Pai Mota falou, todos são irmãos perante Deus, todos são irmãos, mas cada um tem o seu entendimento, entendeu? Eu fiz, eles estão muito bem. Tá aí a Júlia, minha filha, ela tá aí na live, que ela não gosta de falar, mas ela tá aí. Mãe, posso dar uma palavrinha, Benção? Pode, não é mesmo? Opa! A Benção toda. Júlia! Ô, mãe Cristina, essa é minha filha, que é casada, eu sou mãe de santo dela e do marido dela. A Júlia. Oi, que bom, viu? Isso a benção, mãe. Que Oiá abençoe, muito bom. Então, assim, eu vou dar uma experiência, né? Foi um relato. Quando eu comecei a frequentar o candomblé, eu tinha toda essa... Me passavam toda essa informação dos costumes antigos que eu vinha carregando. Só que perante algumas coisas que foram se passando na minha vida e o rumo que as coisas foram tomando, eu passei a pedir a orixá, antes de ser iniciada, que me direcionasse, né, ao local certo, à pessoa que eu tinha em mente que poderia me compreender a minha espiritualidade, sem eu passar por decepções que eu já tinha passado. E o orixá foi tão certeiro e tão assim, justo, eu acho, né, que ele me direcionou e mudou totalmente o meu pensamento. E eu nunca me arrependi de ter me iniciado com a minha Ialorixá, ela será a mesma Ialorixá do meu esposo,
né? Porque, na minha opinião, na minha vida, isso não mudou em nada, só acrescentou, né? E eu passei a ser uma pessoa com mais fé e acreditar mais, porque o Orixá me mostrou que isso não ia interferir em nada na minha vida. Pelo contrário, acrescentou muito na minha vida. É isso. Sem contar que você, quando veio como Equede suspensa. Isso aí. E é uma pessoa que é rodante, né? Sim. É iniciada para Orixá. Né? Graças a Deus. Que bom. Obrigada, minha filha, pela sua participação aí. Obrigada. E quem vai falar mais alguma coisa? De repente podem complementar. O Elienay, quando ele falou da questão... Vai, Átila. Elienay, quando ele falou da questão vamos lá. Eu acho que não fui bem compreendido. Na minha casa, tem várias famílias. Só que na minha casa eu tenho a vantagem da minha mãe, né? A minha mãe é dona da casa. Então, por exemplo, ela fazia o pai e eu fazia a esposa e a filha, como tem aqui. Ou ao contrário, eu confirmava o pai, ou fazia o pai, e ela fazia a esposa e os filhos, sabe? Isso tem na minha casa, eu acho isso certíssimo, porque o Egbé, a casa é a família, né? Então, se a pessoa frequenta um centro aqui e o outro frequenta outro lá, as funções podem cair no mesmo dia, as festas de ficar no mesmo dia é complicado. O que eu me ative e sigo como regra, como a mãe Cristina falou, está entendendo, com muita propriedade, é a questão da mão, né? Mas na minha fala eu disse, não tem ninguém melhor para querer bem do que uma mãe ou um filho, principalmente a mãe, o ventre gerador. Mas existe a questão do equilíbrio de energias, que a pessoa vai estar colocando em risco alguma coisa. Mas sempre tem um fator em toda a casa de santo que a gente tem que levar em conta, que é o Deus, o Orixá, o Vodum, o Inquice, que manda naquela casa, né? Que é o dono da casa, que ele toma para si a responsabilidade, aí deixou de ser o mortal, deixou de ser a pessoa. Aí é um Deus, né, na minha opinião, que vai fazer com que haja esse equilíbrio de forças. Está entendendo? Então, Onira, muito sabiamente, viu que poderia equilibrar aquelas forças e guiou a mão da sua filha Suzane para fazer as coisas dessem certo. É isso que eu creio, está entendendo? A regra está aí, é passada de boca em boca, né? Eu fui estudar para descobrir de onde vinha isso, do porquê. Como vocês citaram vários exemplos que deram certo, eu, dentro da minha casa, tive alguns exemplos que deram muito errados mesmo. Não vou citar nomes aqui e tudo mais, porque envolve outras coisas, mas que deu grandes problemas. E, de resto, sabe, mas, mais uma vez eu falo desse fator do dono da casa, do Vodum, do Orixá, do Inquice, que é dono da casa, que ele pode, através da sua energia, equilibrar as energias todas e fazer a união, fazer a ponte para isso, né? Existe esse fator. Nós, pobres mortais, temos regras a seguir. Os nossos orixás, não. As regras são deles, foram criadas por eles. Então, eles podem atravessar aquela linha e tomar como decisão. Eu fiquei muito feliz quando a mãe Cristina falou do lado passado, porque eu, apesar de ter só 61 anos, eu tenho 41 anos de feito. Então, eu fui feito em uma casa de Angola, em primeiro, né? Então, eu via debaixo da mesma cumeira, não só o pai, marido e mulher, às vezes os inquices dançando, né, na mesma roda,
como também via orixás, voduns, que o Ogã parava lá de tocar com a mão, ia tocar com a varinha, para dar rum a um vodum, ou dar rum a um orixá, sabe? Tudo debaixo do mesmo telhado, né? Na mesma festa. Era festa de Mutácola Bocorungus, mas virava Oxóssi, virava Odé, virava um monte de gente lá, e todos eram tratados da mesma forma, com o maior respeito. Então, eu estou trazendo esse seu exemplo, dizendo que essa família se amplia mais ainda, ao fato de que o Inqui se reconhece o Vodum e o Vodum reconhece o Orixá, e assim sucessivamente. Então, esse fator, que é um fator, vamos dizer, de muito mais energia do que um mortal pode trazer na sua mão, né? Que pode alterar essa regra, pode trazer uma benéfice nessa regra, pode trazer um equilíbrio nessa regra. Mas há outros casos que, até na literatura aí, no professor Beniche, no Bastide, de uma série de coisas que deram problema. Não estou nem dizendo que é certo nem errado. O senhor está querendo dizer, tipo, não existe massa de bolo, né? Existem algumas regras que nós escutamos dos nossos antepassados. Não existe receita, mas existe um fator preponderante. Quando o orixá, dono da casa, mete a mão através da sua filha ou do seu filho, aí muda de figura, porque já não é mais um mortal que está cuidando, é um Deus eterno. Entendeu? Só isso que eu queria acrescentar. Muito obrigada. Mãe Sônia, a senhora quer falar? Então, o que acontece? Mota. Mãe Sônia pediu a palavra antes de você. Tá, Mãe Sônia, desculpa. Complementando mais minha fala, ouvindo todos falar, complementando mais, como eu falei em relação ao que os babalorixás que faziam para suas filhas, mas também existe aquele porém. O pai pequeno, geral da casa, e a mãe pequena, geral da casa, que substitui a mãe geral em certo ponto. Então, muitas vezes, continua tudo em família. Sim, continua tudo na mesma água. Porque um pai pequeno pode ser um filho da casa, como aqui já existe isso muito. Um filho da casa que já tomou seu DK, certo? E ele não está pronto. Muitas vezes o jogo diz quem vai ser babalorixá para seguir sua vida com filhos de santo ou não, ou que aquele que vai ter o cargo dentro de uma casa, ele fica como um pai pequeno, a Yaô que se torna uma ebome, uma... Congelando, né? Eles podem, como muitos daqui, no momento que pode entrar um marido e uma mulher na mesma casa, cada um ficar num roncol, num quarto, o pai pequeno pode fazer o marido ou fazer a mulher, ou a mãe pequena fazer a mulher ou fazer o marido, assim sucessivamente. Ou também pode fazer o próprio filho da mãe de santo. Mas tudo isso aqui ainda tem essa hierarquia, sempre com a presença do pai de santo, da mãe de santo. Aqui ainda existe essa hierarquia. Sabe? Do pai de santo sempre está presente em todas as feituras, em todas as obrigações. Ou também se manter dentro da
da família de santo, uma irmã de santo que seja Ialorixá, um irmão de santo que seja Babalorixá, também pode fazer isso. Nunca vai fugir da sua água, vir trazer outras pessoas de outra casa para poder preparar um ogã, ou um mequede, ou um iaô para aquela zeladora. Eu só queria complementar isso e espero que vocês tenham assim entendido essa fala minha que eu quis complementar. Ótimo, mãe. Muito obrigada. Muito bem colocado. Mãe Suzane, acrescentar só uma palavra, porque já está chegando a hora da gente encerrar também, né? Eu, como membro da diretoria da Voz do Sagrado, eu agradeço a todos também por estar aqui, mas olha como essa reunião hoje surtiu e ficou bonita. Ela não só se tornou a possibilidade de alguém, das pessoas colocar aquilo que sabe, como virou tipo meio que um debatezinho entre a gente que ficou gostoso. Olha que legal. Muito bom. Não? Ficou legal? Mota, você começou a falar, você termina aí? Pra gente porque, na verdade, o bom, nós aqui da Voz do Sagrado, é que cada um pode expor a sua opinião, ninguém é dono da verdade, né? Como nós falamos, cada um tem um entendimento, um aprendizado, uma nação, veio de Queto, de Angola, de Jeje, mas cada um teve um aprendizado diferente e nós não retrucamos a fala do outro, nós dialogamos. Não é verdade? Assim fica uma delícia, fica muito bom. Gostei. Mota, você queria falar, Mota? Não, era só um cumprimento e acrescentar o que o Elianai falou. Né? É muito mais fácil a família estar no mesmo lugar do que estar em lugares diferentes, porque isso traz, muitas das vezes, até problema entre marido e mulher, mãe e filho, porque um está em um local, tem um ensinamento, o outro está no outro local, tem outro ensinamento. Os questionamentos, não, eu estou lá, não, minha casa é que está certa, a tua está errada. Então tem todos esses problemas que não cria, né, só para a casa de santo, mas cria dentro da própria família, entre mãe e filho, mulher e marido. E como a gente sempre diz, né, santo é família, então não vejo o porquê da família estar cada um para um canto. É só isso só. De qualquer forma, foi muito bom. Eu quero agradecer também a todos por estarem com a gente, né? Mais um bate-papo aqui. E já temos temas para a próxima semana. Boa noite. Meu pai Marquinhos. Estou dentro do Uber, eu gostaria, se eu pudesse, dar um pitaco, Elianai. Só um momento, deixa eu terminar minha palavra. Pai Marcos, o próximo tema. Eu estou pegando aqui, o que eu postei está lá em cima. Espera aí, que eu estou procurando aqui. Bota, enquanto ele verifica lá, deixa ele deixar. Ele pediu a palavra aí. Mãe Suzane, a senhora que é mediadora aí? Elianai, pode falar, só que você fala um pouquinho mais próximo para a gente poder escutar melhor você. Boa noite, mãe. Boa noite a todos. Boa noite. A todos. Estou um pouquinho corrido, que eu estou saindo do CLI. Estão lá, eu tive que dormir lá e estou chegando em casa. Aproveitando que eu vou dar um pitadinho. Referente à mãe, e desculpa, mãe Suzana, e está autorizado qualquer imagem minha, qualquer áudio meu. Sim, desculpa, eu que esqueci também. Referente mãe e pai iniciar filhos, eu penso da seguinte forma: tudo bem que nós somos candomblé, não temos nada a ver com a África,
né? Mas na África é uma coisa que passa de pai para mãe, de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. É né, que inicia toda uma tribo, né? E agora, referente a filho iniciar pai e mãe, eu já não acho legal, porque o nome já diz, é filho. É na esquerda aí, tá, Fê? O nome já diz, é filho, né? Agora, referente ao casal, eu já acho aquilo que eu falei, porque infelizmente teve que haver algumas regras, né? Eu vou até falar um ditado popular, né? Porque começou a ter bagunça, começou a ter o tal da pegação. Hoje pega um, amanhã pega outro, mas eu acredito que a partir do momento que existe amor, o orixá, o vodum, isso ele não vai se importar. Agora, respeito quem faça, respeito quem diz que não possa, mas é muito triste, eu já passei por muitas casas e ver certas coisas, falar que não pode um relacionamento verdadeiro, mas quando tu vê, tá acontecendo certas coisas. Então era só esse pitaco que eu queria dar, agradecer a oportunidade e mais uma vez explicar o fato de meu pai não estar aí, que ele está em função. Não. Tá? Bom, obrigado. Bom, na próxima reunião nossa, que será dia 1º de julho, às 20 horas, a próxima quinta-feira, se tudo correr bem, eu assim o Vodum permitir, o assunto tratado será os trajes do candomblé, até onde vai o modismo. Tá? O mediador será o Ogã Mota. Veja bem, lembrando aos senhores que os assuntos que nós colocamos aqui para que nós venhamos a discutir nos encontros são argumentações de cobertura para nós exercitarmos a amizade, né? Então, colocamos nossas opiniões, não existe réplica nem tréplica. Aqui não tem professor, nós todos somos irmãos e alunos, né? Hoje até o tema colocou isso em prova. Então, os trajes do candomblé, até onde vai o modismo. Dentro dessa realidade que nós estamos apresentando a todos, e vamos apresentar durante toda a semana, os senhores podem desenvolver a ideia de que forma vocês vão se posicionar. Não vamos dar muita ideia, mas eu falaria da roupa dos convidados, das roupas dos santos, propriamente dito, mas principalmente da roupa dos convidados, da forma que se apresenta no candomblé, como se apresentavam antigamente, como se apresentam hoje, como os homens se apresentam e se apresentavam, como as senhoras se apresentam como se apresentavam, né? Toda essa globalização, toda essa forma de se trajar diferente. Eu quero crer que até o Átila e Suzane, que tem um pouco mais de contato com o Ifá, também vão falar certas coisas com relação a alguns trajes, com relação a algumas cores. Não sei, não vou querer adiantar nada, nem é a hora de adiantar nada. É tão somente passar para os senhores os trajes do candomblé, até onde vai o modismo nos dias de hoje. O mediador será o presidente da Voz Sagrada, Ogã Nelson Mota. E aqui eu deixo o meu boa noite, passo a palavra à mediadora, que vai se despedir oficialmente da nossa reunião de hoje. Obrigado, um beijo no coração de todos vocês e a bênção. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos, no Colofé, no Mutubá, minha bênção, que abrilhantaram aí um tema polêmico, digamos assim, né? Porque cada um colocou sua opinião e respeitando um ao outro aqui. E até a próxima, né? Até a próxima quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui aguardando por todos. Muito obrigado, Colofé. Colofé, eu encerrando por aqui. Ok, estou encerrando aqui o vídeo, ao vivo. Um beijo no coração de todos. Pera. Axé.
O pai. A bateria está morrendo também. Edson. Não, a bateria também